Olá, irmãos e amigos da IBB Nova Jerusalém. Quero destacar duas palavras hoje nesse devocional e as palavras são empatia e salvação. Nesses dias em que nós estamos enfrentando essa adversidade, as pessoas estão aflitas, angustiadas, e o que elas esperam encontrar? De fato, elas esperam encontrar alguém que seja capaz de se pôr no lugar dela, de sentir o que ela sente. Isso se chama empatia. Também as pessoas estão em busca de salvação. E nós temos uma mensagem maravilhosa a transmitir a este mundo, esta mensagem que fala desta tão grande salvação que encontramos em Cristo Jesus. Agora, a realidade é que, tratando-se aqui da empatia, nós precisamos também pensar naqueles que estão sendo talvez ainda desprezados, principalmente nessa situação de pandemia. Nós estamos aí preocupados em providenciar um meio de acesso aos irmãos, aos adultos, aos jovens, estão criando grupos, mas há um grupo que ainda está esquecido, e esse grupo são os pequeninos, são as crianças, e nós precisamos de alguma maneira aproveitar esse tempo para cuidar deles, levar o Evangelho, mas também levar uma palavra de motivação, de esperança, aproveitar esse tempo para um crescimento. Eu quero ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10, na parte A, diz o seguinte: fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos. E a partir do versículo número 11, diz o seguinte: o que vocês acham se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele no monte a 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. E o versículo de número 11 diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então observe só, empatia faz-se necessário nesse tempo em que nós estamos enfrentando como igreja um tempo muito difícil. A salvação também, esta mensagem que precisa ser levada e transmitida, ela é importante que faça parte das nossas vidas, aproveitando cada situação, cada ocasião, para compartilhar esta esperança verdadeira que há em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele usa nesse texto uma parábola, e nesta parábola ele ilustra de maneira maravilhosa, principalmente para aqueles que viviam naqueles dias e conheciam bem o trabalho do pastor de ovelhas, como também o trabalho que havia naquela comunidade local. Por quê? Jerusalém estava ali entre montanhas, como nós mencionamos ontem, havia caminhos ali que não havia uma proteção, uma barreira ao lado, era muito fácil de uma ovelha cair no precipício, os passos ali não eram fáceis de serem encontrados, e para isso tinha um pastor de ovelha para cuidar. Mas nesta parábola, ele diz que se um pastor perder uma só, ele deixa as outras 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Uma coisa a ser destacada é que normalmente naqueles dias também o cuidado daquelas ovelhas estava sobre uma comunidade. E ali havia 2 ou 3 pastores. Então aquele pastor se deslocava em busca daquela que se perdeu, enquanto o outro pastor estava cuidando daquelas 99. Eu creio que isso também ilustra o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer nesse tempo. Eu estava aqui afirmando que as crianças estão aí praticamente desprezadas. A verdade é que existe uma preocupação de fato de algumas igrejas, procurando um meio de alcançá-las, de orientar os pais em um devocional familiar. A própria APEC, Aliança Pró-Evangelização de Crianças, compartilhou um devocional para que os pais possam estudar a palavra com os seus filhos, e isso é algo de grande relevância. E naqueles devocionais compartilhados pela APEC, existe pelo menos aí um caminho a ser traçado em cada estudo bíblico diário. E que passos são esses? Em primeiro lugar, a regra básica do devocional familiar e focado também na criança começa pela oração, ou seja, pedindo, orientando a criança a orar
e pedir a Deus que dê sabedoria para compreender aquela passagem bíblica. E digo aqui, não precisa ser uma passagem longa. Nós costumamos dizer que basta a criança ler um número de versículos por dia, de acordo com a idade que ela tem. E assim ela vai conhecer mais e mais a palavra de Deus. Além de orar, o outro passo é memorizar. Importante destacar ali um versículo para ser memorizado. Não necessariamente um versículo por dia, até dependendo da idade da criança, há uma dificuldade para que isso aconteça, mas pode-se pegar um versículo para ser memorizado ao longo daquela semana. Uma outra situação importante é conduzir a criança a uma leitura bíblica, diretamente da Bíblia. Não se ater apenas ao devocional, ao livro devocional, mas ler diretamente da palavra de Deus, dando oportunidade para que ela leia diretamente da Bíblia aquele versículo, aquela passagem. Outra orientação é preciso fazer com que ela pense, né? Ou seja, ajudando ela a compreender aquilo que ela acabou de ler na palavra de Deus. Por fim, deve-se também orar, falar com Deus sobre aquilo que aprendeu, sobre aquilo que percebeu que precisa modificar na sua vida. E também uma coisa que ajuda muito e que tem nesses devocionais são sempre uma atividade que vem ajudar a criança a guardar e a praticar o aprendizado daquele dia. Então, tanto a PEC, que está disponibilizando um devocional, e compartilhei em alguns grupos da igreja, nós encontramos livros bons que podem ajudar a família a trabalhar com as crianças por esses dias. Mas nós precisamos ter empatia de fato por todas as pessoas, mas não podemos menosprezar também os pequeninos. Mas o texto que nós acabamos de ler, além de falar desta empatia, fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E de fato, nesse tempo onde as pessoas estão buscando um auxílio, uma fonte de salvação, nós precisamos aproveitar e conduzir a cada um desses a Jesus, que é Senhor e Salvador. Ou seja, a igreja precisa se preocupar em alcançá-las de alguma maneira. Precisamos orar, precisamos pedir sabedoria para termos as estratégias necessárias para este tempo. Já mencionei anteriormente, talvez um telefonema, talvez um contato na rede social, talvez uma mensagem escrita. Isso será, sem sombra de dúvida, de grande oportunidade. Há profissionais que estão dedicando um tempo para auxiliar aqueles que estão aflitos através de um atendimento online. Então eu creio que assim que passar esse período difícil, muitas das coisas que nós aplicamos e aprendemos a utilizar nesse período vão continuar a ser usadas para a glória de Deus. E eu quero, finalizando aqui este devocional, terminar orando hoje de maneira especial pelas crianças, pela salvação dos pequeninos. A Bíblia diz, Jesus diz, não desprezeis. Nós precisamos também orar por aquelas crianças que estão preocupadas, enfrentando um momento difícil. Quero orar também pelos líderes, os líderes da nossa igreja, líderes de outras igrejas que trabalham junto do Ministério Infantil. E aqui cabe também uma oração pelo Ministério da PEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, que tem se dedicado nesse ministério junto com os missionários que estão envolvidos nesse projeto, para que a palavra de Deus possa chegar de maneira clara a cada um dos pequeninos. Então vamos orar juntos neste momento. Senhor nosso Deus, mais uma vez louvamos a Ti, agradecemos por mais esse dia, ó Pai. Podemos confiar no Teu nome, no Teu poder, e sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu oro neste momento, de maneira especial, pela vida das crianças do nosso país e do mundo. As crianças que ainda não tiveram oportunidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Que mesmo nesse tempo tão difícil, cada igreja, cada salvo tem essa empatia pelos pequeninos, transmitindo esta palavra, esta mensagem de salvação de maneira clara e compreensiva. Senhor, nos use, nos dê sabedoria. Eu oro pelas crianças que estão aflitas, ansiosas, angustiadas, que também, ó Pai, possam encontrar esse refúgio em Ti
e que através da tua igreja eles possam, Senhor, realmente encontrar o conforto e a confiança que vem do Senhor. Eu oro pelos líderes de nossa igreja, líderes de outras igrejas que trabalham diretamente no ministério infantil. Continue abençoando, ó Pai, dando estratégia e sabedoria para trabalhar nesse tempo difícil. Oro pelo Ministério APEC, por aqueles que estão na liderança, pelos missionários envolvidos na evangelização de crianças. Use, envie o teu sustento também, Senhor, a cada um destes, para que possam fazer a tua obra com grande sabedoria, esta sabedoria que vem do Senhor, alcançando a muitos. E rogamos, ó Pai, a tua bênção, a tua paz, a paz que vem de ti para mais esse dia. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos e amigos, e até amanhã.